Tá dando pra pegar tudo? Ó, gente, vamos comer agora. Ricardo, eu pedi pra Ricardo gravar, porque como é vídeo curto, fica melhor um pouquinho assim. Ó, a Império. Aqui tem feijão, arroz e maionese. Aí agora aqui a asa do frango, né? Porque é de lei. Ricardo gosta mais de peito. Deu quanto aí já, Rico? Não deu nem um minuto. Então. A coxa também é de lei. Tudo aqui é de lei. Então é que a gente vai pegando. Já deu? Hã? Não.